Então, eu não fiquei com nenhuma dúvida, não. Pelo contrário, eu até fiquei bem fascinada pela aula. Eu achei... Me encontrei um pouco na psicanálise e aí acabei me analisando um pouquinho, de certa forma. Quem é que está falando? É a Karen. Oi, Karen. Obrigado, tá, Karen? Juliana ou as outras meninas querem falar alguma coisa? A Aline, ela tá só por mensagem, ela não consegue falar e nem né, abrir a câmera dela. Ela tá sem câmera e sem o áudio, mas ela consegue só pela mensagem. Então ela geralmente está digitando lá no chat. Só para eu entender, então, vocês estão vendo a tela do meu PowerPoint, vocês só não conseguem ver minha imagem, mas conseguem ver a tela e me ouvir, correto? Eu consigo te ver também. Ah, então tá Eu bom. também consigo te ver, professor. Obrigado por esse retorno, vou explicar por quê. Aqui para mim, como eu estou compartilhando minha tela, eu não vejo vocês, eu só vejo os meus slides, tá bom? Então vamos em frente. Tá bem? Professor, Oi. uma sugestão. Se o senhor puder colocar o telefone deitado, provavelmente pode ser que para a gente melhore para visualizar. Melhorou? Isso. Para mim melhorou. Poxa, obrigado. Quem falou aí? Juliana. Ô, Juliana, obrigado, tá? Vocês não sabem como é que é importante ter esse feedback auditivo de vocês, né? É porque E ficou maior, né, para visualização. Antes estava muito pequenininho. não ver o aluno aqui, eu estou olhando só os meus slides. Então, vou em frente, por favor, qualquer coisa. Ó, eu estou vendo aqui que as mensagens entram aqui também, ó. Maiara, ótimo, estou sem microfone, legal. A gente também vê essas mensagens. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem que entra na hora aqui para mim, tá bom? A gente também vê. O que o senhor está vendo, a gente vê. E vocês estão me vendo também, não estão? Então, estamos. Pequenininho, mas estamos. Eu vou pedir 30 segundos, eu só preciso ir no banheiro, que a gente vai ficar até 2 horas. Vou fazer um pipi e já volto. Vocês não estão instantinho. Tá ok. Obrigado. Tá bom. De volta. Todo mundo aí? Posso continuar? Sim. Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, dizer para vocês que foi uma experiência muito legal ter lecionado para vocês na semana passada. Fiquei muito feliz. É bom quando a aula ela flui de um jeito que a gente não se sente tão cansado, não se sente... Não é monótono, né? Você vê, a gente ficou de 9h30 até 2 da tarde direto, sem intervalo, e a gente teve um diálogo bacana, né? Eu fiquei muito feliz e agradeço a vocês por essa atenção, tá? Hoje o desafio é outro, né? A gente vai falar de uma forma mais não só teórica, mas também um pouco prática sobre essas questões que a gente tem que aprender nessa matéria, né? Mas para embasar melhor vocês, eu resolvi trazer uma parte do meu material onde eu falo sobre onde eu falo sobre o neurodesenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento para psicanálise psicossexual e é um neurodesenvolvimento que acompanha todas as fases da nossa vida. Então, eu vou passar essa parte para vocês, que ela vai dar um embasamento muito bom como continuidade daquilo que a gente viu na semana passada, na semana retrasada, e a gente continuar em frente a partir de então, tá? Tudo bem? Tudo. Beleza. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela é parte da nossa personalidade, ela faz parte de quem nós somos, né? Ela está perfeitamente integrada ao nosso eu,
nossa persona, ao nosso ego, aquilo que nós somos. E ela é uma necessidade básica e é também um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Isso é importante que o professor, em sala de aula, ele tenha essa percepção do gênero, né? Das diferenças entre gêneros, das características de cada gênero. Eu acho que eu até pincelei alguma coisa para vocês na aula anterior, dizendo que há hoje vertentes educacionais em muitos lugares do mundo que já adequam, né, não só a sua ação docente, a abordagem em sala de aula, e como programas curriculares também, assim como atividades e avaliações específicas para cada tipo de gênero, né? Que é uma coisa muito interessante quando a gente observa que o comportamento de cada gênero tem suas nuances, suas peculiaridades, as percepções de cada gênero, as leituras que cada gênero faz das mesmas circunstâncias, né? Da vida, dos mesmos enfrentamentos. Então, e é interessante isso, empresas usam muito isso, né? Existem departamentos de recursos humanos que conseguem, nos seus processos seletivos, já ter uma percepção, uma visão prévia de que tipo de gênero é mais adequado para cada tipo de cargo ou função ou projeto. Então, isso é muito interessante nessa nossa avaliação. Por exemplo, o fato é que empresas de construção civil, que eram nichos essencialmente, somente, exclusivamente masculinos, dada assim as exigências dessa função, né, para o pessoal que trabalha com mão na massa nas obras, com concreto, tijolos, ferragens, enfim, um trabalho mais pesado, sempre foi um nicho funcional masculino. No entanto, hoje, muitas empresas de construção civil, grandes construtoras inclusive, têm contratado cada vez mais profissionais do sexo feminino. Para que áreas da construção civil? Muito mais para as áreas de acabamento, porque as mulheres têm um toque, uma percepção e um ato funcional mais refinado para fazer um acabamento melhorado, né? Com mais qualidade, com mais riqueza de detalhes. Isso é muito interessante, em várias outras áreas, obviamente, né? Então, a gente sempre cresceu numa sociedade onde havia nichos profissionais exclusivamente femininos e nichos profissionais exclusivamente masculinos. Se a gente for pegar o campo da enfermagem dos anos 30, dos anos 20, era essencialmente um nicho feminino, né? Hoje não mais. Assim como a própria educação, né? Aquela visão da professora do ensino primário, do ensino fundamental, nos anos 20, 30, 40, 50, né? Então, hoje isso já se desmistificou, porque existem essas características dos gêneros que podem ser perfeitamente adaptadas a circunstâncias específicas, né? Ou que se adaptam naturalmente. E isso é muito bacana. Vocês conseguem perceber isso também? Eu gostaria de ouvir um pouquinho, um ou dois comentários de vocês sobre isso. Sim, eu consigo perceber. É a Karen que está falando. Obrigado, Karen. Eu consigo perceber isso na questão da educação, porque eu vejo que tem na escola, por exemplo, onde trabalho, geralmente gostam mais de a parte de educação física. Geralmente contratam mais homens do que mulheres. Então, eu percebo que tem ainda essa dificuldade de entender alguns sentimentos, algumas questões desse gênero. Mas eu tive há pouco tempo, assim, pessoalmente, uma experiência com um arquiteto masculino, a qual ele não conseguia entender, perceber ali alguns detalhes que eu gostaria que ele entendesse. E depois que trocou o arquiteto, né, no projeto da minha casa, e
passou para uma arquiteta mulher, ela tem uma percepção mais parecida com a minha e consegue me entender melhor, de certa forma, conseguir captar melhor alguns detalhes. Então, eu acredito que tenha essa, né, a questão do gênero com as profissões, tem essa sensibilidade de algumas partes ter, né, a mulher tem uma percepção diferente do homem, então acredito que essa diferençazinha faça diferença em muitas questões. Na questão até mesmo da enfermagem, como o senhor falou, a gente pode perceber que houve realmente uma mudança, né, nos hospitais, que agora conseguimos ver essa variedade de gêneros, não só feminino, como antigamente era algo mais forte, mas hoje tem essa variedade. Sim. É muito interessante a sua abordagem. Eu ia até fazer a pergunta, mas a sua resposta já não exige mais a pergunta. Mas mesmo assim, eu vou fazer só para vocês entenderem, que era o seguinte, se você identificava que a diferença de entendimento do que você queria era uma questão do gênero ou era uma questão do profissional, porque poderia também ter sido ao contrário, uma arquiteta não compreender o que você queria e você chamar um arquiteto e ele compreender, né? Mas eu acredito que pela experiência que você teve, da forma como você nos falou, e foi a questão do gênero mesmo que facilitou a comunicação e o entendimento, correto? Correto. Eu, na empresa onde eles, né, onde estão fazendo o projeto na minha casa, passou-se 2 arquitetos homens, mas eles ainda não tinham conseguido captar ali realmente o que era necessário. Mas depois que houve essa troca, realmente eu percebi que foi mesmo a questão do gênero, que depois da troca. Às vezes eu brinco aqui em casa com minha esposa e minha filha tem 20 anos, e eu brinco com elas quando a gente está num lugar e elas têm que fazer uma referência a uma cor qualquer, como, por exemplo, na hora de comprar uma roupa, olhar para um determinado lugar, identificar alguma coisa, e elas dizem assim, olha ali, pai, olha ali, minha esposa fala para mim, olha ali, aquela cor, onde está aquela cor bordô, ocre, salmão? Eu paro e digo, pelo amor de Deus, gente, não façam isso comigo. Eu não enxergo ocre, bordô, salmão, eu não enxergo mesmo, eu não identifico essas nuances. Eu digo para elas, eu enxergo verde, vermelho, preto, azul, amarelo, branco, laranja, né? No máximo um roxo, né? Lógico que eu estou exagerando, mas essas nuances de cores, as mulheres têm mais percepção para esses detalhes, mais essa sintonia mais refinada, né? Então, porque há diferenças de gênero. Por exemplo, cientistas sabem que à noite é mais adequado que a mulher ceda a direção do veículo para o seu marido, que o homem, desde os primórdios, foi caçador e guerreiro para lutar, né? E ele precisou com o tempo desenvolver uma habilidade que é uma visão de túnel. O homem consegue enxergar melhor mais à frente, né? Numa linha reta, em maior distância. Então, como à noite, devido à baixa luminosidade, o campo visual ele reduz muito, né? A acuidade visual. Então, o homem consegue ter uma visão mais acurada para longa distância à frente. A mulher, no entanto, já tem uma percepção mais detalhada para o entorno, né, 360 graus. Então, existem sim essas diferenças e isso se dá no nosso neurodesenvolvimento, de acordo com o gênero, ok? Então, vamos em frente. A sexualidade, ela vai influenciar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossas interações sociais, então a nossa saúde física e mental como um todo, né? Você tem uma sexualidade que ela vai nortear muito do que você é, como você se sente, como você age, como você reage, como você pensa também. Em clínica, eu às vezes atendo pessoas, quer seja de um gênero ou outro, que vivem conflitos existenciais cuja raiz deles está num deslocamento do seu eu interior com o adequamento ao seu gênero no seu contexto social, por exemplo.
uma mulher muito forte, muito decidida, né? Como se ela fosse a mandatária, né, sempre. E numa relação, num casamento, ela passa a ter enfrentamento se o esposo, ele pela questão da testosterona, da masculinidade, de arranjos sociais, de cultura, né, que a gente cresce sob uma determinada cultura, e esse casal entra em conflitos. Ou esse conflito, ele pode, e vice-versa, homens também fora de um equilíbrio com aquilo que o seu arranjo social no qual ele está inserido exige, e o arranjo interior dele é diferente. Como, por exemplo, numa sociedade, dentro de uma relação de trabalho com pares no seu trabalho, ou com chefias, ou com subalternos. Então, essas pessoas sempre vão ter maior dificuldade do equilíbrio das suas emoções e dos seus sentimentos, tá bom? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Gostaria de ouvir outra pessoa. Quem falou foi a Karen, não é isso? Isso. Você quer falar, Karen, já que os outros não estão falando? Se você quiser falar, pode falar. Você consegue perceber isso? Sim, eu consigo ter essa percepção. Realmente, né, para mim, pelo menos, fica bem nítido essa percepção, né, da questão do gênero, dos sentidos. Fica bem, assim, na minha cabeça, eu consigo visualizar bem essa divisão, assim, pelo gênero. Porque existem as questões hormonais, né? Já vista a mulher nos seus ciclos mensais, ela tem oscilações hormonais bem significativas que interferem nos seus sentimentos e nos seus comportamentos, muitas vezes, né? O homem, na sua testosterona, ele tem todo um comportamento voltado para a guerra, para o enfrentamento, para a conquista, né? Haja vista, seguros de automóveis para mulheres costumam ser mais baratos do que para homens, porque o ímpeto da testosterona faz o homem ser competitivo demais, tem que acelerar mais, tem que chegar em primeiro lugar, se estressa mais no trânsito, né? Isso é comum. Assim como também o seguro de automóveis normalmente é mais barato para homens de mais idade e até idosos do que para jovens de 18 anos, cuja testosterona é muito mais alta e o ímpeto é maior. E também as estatísticas de acidente vão dizer que existe essa realidade, né? Também existem as diferenças emocionais dada a criação, dada a cultura familiar, a cultura do país, do estado, da cidade, do município, do bairro onde a pessoa está inserida. Vocês vejam bem, nós somos um estado no Brasil bem característico, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem praticamente quase todos os climas do Brasil, né? Nós temos o sul fluminense, que parece ser um clima praticamente mais temperado. A gente tem aqui o litoral carioca no centro do Rio, a parte da Costa Verde e da região dos lagos, mas a gente também tem montanhas, serras, né? Tudo muito próximo. Então você consegue perceber, mesmo dentro de um mesmo estado, e mesmo dentro de um estado tão pequeno quanto o Rio de Janeiro, em comparação a outros como Minas, São Paulo, enfim, a gente tem tantas nuances climáticas e, portanto, culturais também, né? Bem características, né? E isso vai interferir também em todas essas questões. Então, sim, gente, a sexualidade que cada um tem vai influenciar. E nós lidamos com isso, né? Com as características de gênero dentro dos nossos alunos em sala de aula. E a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande nesse aspecto. Por quê? Psicopedagogia tem muito a ver com uma clínica terapêutica também.
O ato de ser um psicopedagogo é um ato de observância clínica, de uma observância terapêutica. Não vou usar a palavra diagnóstico, porque não se trata de doenças ou identificação delas, mas entre aspas, um psicopedagogo ele acaba precisando ter um olhar clínico também, para que ele possa fazer, entre aspas, um diagnóstico de necessidades específicas de seus alunos. Tá? Vamos à frente, então. A sexualidade infantil, ela é muito característica, né? Porque ela vai falar dos sentimentos, do comportamento e do desenvolvimento sexual das crianças. Isso não tem nada a ver com o sexo como o adulto vê, mas com a descoberta da genitália e as questões, as diferenças entre meninos e meninas, por exemplo. A gente pode dividir o desenvolvimento sexual em duas correntes muito claras. A ênfase na biologia inata, que pode acabar tendo um incentivo, né, ou ser inibida durante a própria infância, e também a sexualidade como uma construção social, onde ela é o resultado daquilo que a criança será por ter sido influenciada por essa sociedade, por esse contexto social no qual ela está inserida, né? Então, a questão da ênfase na biologia inata, ela acaba sendo reforçada ou desestimulada dependendo do contexto social, da história de vida que aquela criança viveu, dos reforços paternos e maternos. Enfim, a criança vai reagir muito ao ambiente e à cultura, mas há também uma biologia ali inata que está latente, esperando ser estimulada, ou ela pode ser inibida também, dependendo de onde essa criança nasceu, né? Que a gente chama do CEP, onde ela está inserida. Já essa sexualidade como construção social, ela vem mais da intelectualidade, de entendimentos culturais, sociais, éticos, familiares, e a gente também acaba herdando esses aprendizados. Dessa questão da biologia inata e da construção social, vocês têm alguma dúvida ou querem comentar alguma coisa sobre isso? Por que eu pergunto? Dentro de sala de aula, vocês têm lá uma média, vamos supor, de 20 e poucos alunos, e eles vêm muitas das vezes de famílias que moram em regiões distantes uma da outra, e que de culturas diferentes, de origens diferentes, pais com profissões diferentes, entendimento. Gente, aconteceu alguma coisa? Acho que o professor caiu.